Pessoal, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, todos vocês que estão comigo mais uma vez nesse vídeo. Vamos aí prosseguindo esse trabalho e terminando pela graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, onde estamos aí terminando as 7 igrejas da Ásia Menor, onde escrito por João através de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aos 7 anjos da igreja. Estamos aí com a Laodiceia, a igreja considerada morna, aonde Jesus veio trazer a esta igreja a sua palavra. E quero mostrar aqui a característica da cidade onde foi montada a igreja de Laodiceia. Foi na cidade de Laodiceia, considerada lugar da mornidão, por ela ter uma água morna, uma água de má qualidade, onde era utilizado para beber. E as pessoas, por ela ser morna, de má qualidade, sentiam náusea, vômito, e não era uma água própria para o consumo, porque até então Laodiceia não tinha sua água própria. Enquanto ela estava ligada às duas cidades vizinhas, que era Hierápolis, que ela formava por suas fontes de águas quentes e temáticas, onde trazia cura remáltica, doenças ósseas e até mesmo mentais e cerebrais para as pessoas. Era bem visitado, enquanto Colosso, ao norte, a 20 quilômetros do norte, trazia uma água potável, saudável, e uma água de bom consumo para beber. E era fornecido ali para a cidade de Laodiceia, que não tinha água, mas ela vinha com a má qualidade e para o consumo das pessoas não era bom. Mas considerando também que Laodiceia ela tinha as suas finalidades financeiras, onde seus movimentos grandes, com aquelas cidades vizinhas, onde eles movimentavam grandes lucros financeiros, bancários, através dos seus banqueiros. E através disso era movimentado através da tecelagem, onde eles produziam lã negra, fina, de boa qualidade, e também existia a parte oftoma, que era a parte do colírio feito com pó frígio que existia naquele lugar. A oftalmologia, ela era considerada ali para as pessoas que tinham problemas visuais. E em torno disso eles viviam uma vida próspera, uma vida satisfatória, saudável, materialmente. E Jesus comparou a igreja que estava localizada em Filadélfia com uma cidade totalmente populosa, movimentada, e vivia a sua vida financeira, um povo orgulhoso, um povo sem amor, sem afeto, sem respeito, era cada um para si, tinha ali as suas comunidades, tinha ali as suas amizades, seus relacionamentos entre si. Mas, embora do outro lado, a igreja vivia uma forma irretratável, até onde Jesus trouxe a desconsideração daquela igreja, pelo motivo de fato dela viver o retrato daquela cidade. E como está registrado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, a carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morna, e não és frio e nem quente, eu te vomitar-te-ei da minha boca. Disse: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista e não seja manifesto a vergonha da sua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo tanto quanto amo, portanto, se zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Aos que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono, no Pai, no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Está aí o registro das 7 igrejas da Ásia, as 7 épocas da igreja de Laodiceia. E Jesus traz as referências, a característica que a igreja estava vivendo. Era uma igreja irretratável, era uma igreja que vivia os seus próprios preceitos, as suas próprias críticas, a sua própria fama. E ali vivia uma sociedade entre si que não era dependente de ninguém, de nada, muito menos de Deus, porque Deus estava distante daquele povo, porque eles não buscavam a Deus, os seus princípios, o seu comportamento cristão, não buscava santidade, não buscava fidelidade com Deus. Eles viviam em torno dos seus bens materiais, do seu orgulho. E até então aconteceu que aquela cidade, uma vez mais, ela foi destruída pelos terremotos que aconteciam muito naquela cidade, e ela foi ajudada uma vez por Roma, ajudando eles a erguer aquela cidade. E houve mais uma vez a mesma situação. Mas quando aconteceu essa segunda vez, eles consideraram que não era necessária a ajuda de ninguém, porque eles próprios já tinham seus recursos. E assim a cidade, a igreja também de Laodiceia, ela não procurava recursos da parte de Deus e de ninguém, achando que ela já estava suprida, que ela era rica, que ela era farta e de nada tinha falta. Mas se esqueceu que Jesus faz falta na vida de todo mundo. Eles procuravam viver só essa vida cotidiana, só essa vida aqui na terra. Esqueceu das promessas de Jesus, esqueceu do futuro, esqueceu do compromisso com o seu Criador. E Jesus, preocupado com a sua igreja, porque pertencia a Jesus, Jesus veio de forma especial conduzir o intimato à igreja. Ele trouxe a igreja como uma igreja carente e necessitada, ao contrário do que ela se via. Quando Jesus escreve a igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia, ele veio como amém, como o confirmado, como verdadeiro, como o existente. Ele diz aqui que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus é o próprio Deus, ele é o próprio princípio, ele é o criador e formador de tudo. Então ele veio como verdadeiro e o principal e o único para trazer àquele povo uma lembrança do que eles tinham esquecido. A verdadeira palavra de Deus, a verdadeira convivência com Cristo, seu Criador. E não fazia muito tempo que Jesus tinha deixado essa terra e partido para o Pai com sua missão cumprida. Mas uma vez mais, por estar envolvido com o mundo, a igreja esqueceu de Jesus, esqueceu de seus mandamentos e do compromisso com ele. E Jesus diz aqui no 5º, ele deu o diagnóstico da situação daquela igreja. Ele trouxe o lembrete, diagnóstico. Ele foi lá e diagnosticou a igreja. Olha, eu conheço as tuas obras, que não é frios e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frios e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Aí no 17 eles dizem: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas sabes que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu.
Até aí, Jesus Cristo trouxe para eles o diagnóstico da situação que eles se encontravam. Mesmo vivendo a cegueira espiritual, a nudez espiritual, mesmo sendo pobre espiritual, miserável espiritualmente, eles não se consideravam dessa forma. Eles já achavam que tudo estava suprido nas suas vidas. Mas esqueceu que sem Deus ninguém é nada, ninguém somos nada sem Cristo. Sem Deus nesse mundo somos um pobre miserável. Porque é um rico pobre, um vivo morto. Uma pessoa que não tem Deus é um vivo morto. Vivo materialmente, mas morto espiritualmente. Aí Jesus trouxe no versículo 18 a solução para os seus problemas. Falou, olha, eu te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista e não já manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Jesus estava trazendo a solução para aquela igreja. Jesus estava preocupado. Jesus queria retomar aquela igreja para si, fazer aquela igreja novamente a ser a igreja de Cristo do passado, a igreja que Jesus moldou, a igreja que Jesus trouxe para que o dia que ele viesse podia ter um encontro real com ele, a igreja verdadeira e santa de Jesus Cristo. Mas só que Laodiceia não era essa igreja. Era uma igreja corrompida de pecado, uma igreja orgulhosa, sem afeto, sem amor e sem respaldo nenhum espiritualmente. Mas além disso, Jesus, ele trouxe uma repreensão para a igreja. Jesus trouxe uma coisa mais forte, quer dizer, mesma coisa que pegar uma criança que necessita de uma vacina, de uma injeção, e dar a força, porque ela não quer tomar aquela injeção, aquela vacina. E Jesus diz, eu repreendo e castigo tanto quanto amo. E ser zeloso, arrependa-te. Jesus estava dando um intimato a eles, se arrepender. Olha, eu estou te dando uma oportunidade. Se arrependa. Jesus não estava fazendo questão dele estar para o lado de fora da igreja, não. Jesus queria que eles abrissem o coração. Porque mesmo que eles colocaram Jesus fora da sua vida, eles não poderiam prejudicar Jesus. Mas Jesus estava preocupado com a vida da tua igreja, com o comportamento da tua igreja. E Jesus tem um intimato para ele, arrependa-te. Se eu estou aqui te castigando, se estou chamando a tua atenção, é porque eu te amo. Eu não quero ver a minha igreja perecer. Jesus estava para o lado de fora da igreja. Tanto que no versículo 20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Jesus foi colocado para fora da sua igreja, para fora da tua casa. E Jesus estava convidando a eles, pedindo a oportunidade para entrar novamente em sua casa e participar da mesa, da alimentação com eles. Jesus estava oferecendo para eles, olha, vamos sentar à mesa, vamos unir a nossa família, para que eles pudessem ter uma alimentação saudável, para que eles pudessem viver uma vida santa espiritual com Cristo. Jesus fez uma oferta para eles. E ele diz aqui, ao que vencer, darei direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no meu trono. Jesus estava fazendo uma oferta para eles de uma vida melhor do que eles viviam, uma vida relacionada eternamente com Cristo, uma vida de vencedor. Ele disse, olha, aqueles que largar o pecado, aqueles que se redimir, se renunciar, aquele que se arrepender, se entregar realmente a tua vida para mim, deixar eu entrar dentro das portas da tua casa e ter um relacionamento, uma comunhão contigo, eu prometo a vocês coisas melhores do que vocês estão vivendo aí hoje, e eterna. Jesus veio propor uma vida melhor para eles, não aquela vida do erro, do espírito do erro, do engano, a vida de mentira, uma vida sem moral, sem amor e sem respaldo nenhum. E Jesus continua aqui, e ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, quem estava falando com a igreja naquele momento era o Espírito Santo de Deus, através de João. Irmãos, com muita tristeza, Jesus faz uma grave denúncia, como jamais fizera contra a sua igreja em toda a sua história. Essa mensagem, meus irmãos, ela adverte o povo de Deus que professa crer nas Escrituras Sagradas e, porém, vive numa condições de dolência, de torpor e de letargia espiritual, longe da santidade, longe do compromisso com Cristo, longe do amor de Jesus. Vivemos seus próprios preceitos, seus próprios moldes religiosos, que nem vivia Laodiceia. Hoje, essa última época da igreja de Laodiceia é a igreja que estão vivendo nos dias de hoje. Por mais que estamos vivendo em 2019, você querer justificar o seu relacionamento, a tua vida, que você convive com a tua igreja social, uma igreja sem compromisso com Cristo, há 2019 anos, mas Jesus sempre deixou lembrete, como deixou para as 7 cartas à igreja da Ásia. Aqui está a carta para a tua igreja, a Bíblia Sagrada, para que você se arrependa, se converta e deixe de viver essa vida social, essa união ecumênica, trazendo a palavra distorcida para a igreja, não ensinando a santidade, comportamento cristão, a veracidade da palavra de Deus. Muitos, a maioria até dos pastores, prega a verdade, mas uma coisa que ele não consegue definir é viver a verdade. Pregar, todo mundo prega, é fácil, mas viver, pastor, ninguém vive a verdade. Estão distorcendo a palavra de Deus, vivendo a sua própria concupiscência, sua própria luxúria, vivendo uma vida irretratável, que nem a igreja de Laodiceia, corrompendo, vivendo dentro das suas igrejas, trazendo para dentro dela o espírito do erro e do engano, enquanto Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, está batendo na porta da tua igreja querendo entrar e você não deixa, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho, por causa do seu pecado, por causa da união que vocês estão fazendo ecumênica com a sociedade em geral, com a política, com esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos condutores da verdade. Deus quer um retrato de cada um. Deus quer que se arrependa. Quantas pessoas estão vivendo enganado, procurando a salvação, a verdade, e não pode encontrar por causa das mentiras. Pastores vivendo os seus moldes religiosos, vivendo a status, vivendo a mídia, se convertendo na hipocrisia, numa vida totalmente errada, complexa. Olha, Jesus está dando um tempo para vocês se arrepender,
se converter dos seus maus caminhos. Pastor Rogério, envergonha do evangelho que vocês pregam. Eu envergonho. Eu tenho visitas na minha igreja de membros de outra igreja. E quando eu começo a abrir a palavra nas cartas paulinas, nas cartas dos evangelhos, eu começo a pregar a verdade, a santidade, a conversão, a ressurreição, pregar a salvação. Esse povo fica encoabido, sem entender o que está significando essas palavras, por tanto tempo dentro da igreja, não aprender a verdade, pessoas não libertas, pessoas enganadas pelo espírito do erro, do engano. E eles ficam tristes, abatidos quando a gente prega a verdade para eles e mostra a realidade para eles. Eles se sentem mal por tanto tempo estar dentro da igreja sendo enganado, tomando a Santa Ceia enganado, participando dos cultos enganados e sem viver a verdadeira, genuína palavra de Deus. Se converta, pastor, se arrepende de seus atos. Você, doutor da teologia sistemática, vocês que estão longe do Espírito Santo de Deus, enganando as almas. Ninguém pode ter o Espírito Santo de Deus vivendo no espírito do erro, do engano, na mentira, distorcendo a palavra em seus rodaspés, para se favorecer a si próprio e contaminando a igreja. Tudo bem, agora não vai acontecer nada não. Jesus é educado, ele é amoroso, ele está esperando o tempo do arrependimento. Mas no dia do juízo final, no grande dia do Senhor, vai ser horrível para todos vocês que não se arrepender e não se converter os seus corações. E você, almas, que estão sendo seguidos por esse cego condutor, estão sendo cego também. E a Bíblia diz que cego, que guia cego, vai direto para o abismo. E no último dia não vai ter mais condições de você reverter este quadro. Vai ser o dia do juízo final. E Jesus está dando tempo, Ele está batendo a porta do seu coração. Se arrependa, que Jesus está à porta. Esta é a palavra que Jesus traz para os nossos corações nos dias de hoje. Se arrependa, crente. Sai desse mundanismo, sai desse pecado, sai dessa libertinagem. Jesus não está agradando com essa situação. Ele não morreu na cruz do Calvário para ver vocês viver no pecado. Ele morreu na cruz do Calvário para livrar, para redimir-vos do pecado e para dar vida eterna. E assim seja. Que Deus abençoe cada um. Oremos a Deus para que Deus visite os corações das pessoas sinceras, honestas, das pessoas do coração aberto, para que Jesus possa o ajudar a vencer. Você que quer muito vencer, ser salvo, procura a verdade, procura o caminho do Senhor. A igreja do Senhor existe só por uma causa, para nós adorar, louvar e santificar a nossa alma diante de Jesus Cristo, mais para nada. Que Deus abençoe a todos vocês, Senhor. Converte esses corações, liberta, Senhor, essas almas desse falso profeta, desse espírito do erro, do engano, dessa união ecumênica, satânica, Deus. Liberta essas almas, Senhor. Converte esses corações a Jesus. Ajuda eles, ó Deus, que quer se libertar, que siga o caminho da verdade. Assim seja. Amém.